Presidente, gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 6 de outubro de 2020. Estamos iniciando a sessão da manhã desse dia, reunião de outubro. Estamos presentes da segunda turma, segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do CARF. Estamos presentes todos os conselheiros da turma titulares. Eu vou fazer uma breve chamada. Doutor Mário, doutor Martim, doutor Ricardo Chavegato, doutora Ludmila, doutor Caio, doutor Leonan. Presente, presidente. E doutor Juliano. Então, estão todos presentes e já vamos passar a processos que eram da pauta de ontem, mas que saíram para uma vista de mesa. E, na sequência, então, eu vou passar a palavra. O primeiro processo que ficou com vista de mesa foi o item 23 da pauta, interessado Gerdau Açominas, e o doutor Mário, que pediu a vista, ele falou que está em condições já de já está esclarecido, né, o ponto que ele queria ver. Eu vou passar a palavra, não sei se eu passo primeiro para o relator para fazer um breve resumo, ou se o Mário ele pode só já passar direto a palavra para ele poder já pontuar a questão que ele acha importante. Pode passar a palavra para o Mário. Por favor, doutor. Bom dia a todos, bom dia, presidente. O item 23 da pauta era uma dúvida lá de um processo que foi lançado contra o contribuinte, mas ele tinha recebido da prefeitura. Então, é um recurso de ofício, inclusive, e eu acho que eu fiquei na dúvida da questão da sujeição passiva, mas, de fato, eu entendi o posicionamento lá da delegacia de julgamento, no sentido de que, na hora que o imóvel foi desapropriado em nome da prefeitura, aquele débito não foi recepcionado pelo órgão público. E, posteriormente, ela repassou para a sessão de uso para a pessoa jurídica. Eu acho que foi bem encaminhado e acompanho o voto do relator. O doutor Martins só recorda qual o voto desse, é um recurso de ofício, né? E sim, já foi lido o relatório, já foi lido o Eu voto. resumo o caso em 30 segundos para todos aqui. Por favor. O que acontece? Em 1º de janeiro de 2007, o imóvel era da empresa A. E lá por abril de 2000, então, na data do fato gerador, era da empresa A. Lá por abril, o município desapropria esse imóvel. E lá por maio, junho, a contribuinte autuada, a Gerdau, outra empresa, então, empresa B, recebe esse imóvel por uma cessão de uso do município, uma espécie de doação que foi feita ali. E a autuação foi em face da empresa Gerdau, Açominas, enquanto que ela recebeu já esse imóvel livre, né, ou como houve desapropriação, é aquela posse primária, né? Em razão disso, não teria como cobrar dela o fato gerador que ocorreu lá em janeiro. Teria que ser cobrado daquela empresa A, que era quem não deixou, que na época do fato gerador era a proprietária. Então, não seria um erro aqui de identificação do direito passivo. A DRJ entendeu isso de forma unânime e eu estou acompanhando esse voto. E o Mário também concordou com esse encaminhamento. Então, o voto é por negar aprovimento ao recurso de ofício. Ok, obrigado, Martim. Então, vou partir para a votação, né? Acho que todos se recordam do caso, que já foi relatado e discutido na sessão anterior, é só uma vista de mesa do doutor Mário. Então, vamos passar a votação. O doutor Mário, como vota, já adiantou, né? Mas para ficar registrado. Doutor Mário? Acompanho o voto do relator, presidente. Então, Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Eu acompanho também. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Eu acompanho o relator, presidente. Juliano? Acompanho o ilustre relator, presidente. Eu também estou acompanhando, então ficou por unanimidade de votos. Item 23 ficou negar provimento ao recurso de ofício. Já passamos agora de imediato para o item 45,
que era um processo do doutor Caio, que está programado para a tarde de ontem, né? Foi discutido, mas não terminamos, porque ficou uma vista de mesa coletiva, e aí o doutor, acho que o Caio fez algumas modificações, né? No seu voto. Vou passar a palavra para o relator, por favor, Caio. E tem 45 interessados. Saulo Bianchini. Ok. Foi interrompida justamente após a votação da admissibilidade, que eu votei por não conhecer de algumas matérias e restei vencido. Então, agora nós devemos analisar o restante do recurso voluntário, que no voto está na sequência aqui, item por item. Posso começar a leitura? Por favor. Tá. Preliminar de nulidade. Reforça o recurso voluntário preliminar sua argumentação de que seria nulo o lançamento por erro na identificação do sujeito passivo e quanto ao cerceamento de defesa decorrendo da intimação feita por edital. Quanto à utilização do edital, importa transcrever o que consta da impugnação às folhas 32. É importante esclarecer que não chegou ao conhecimento da inventariante ou do espólio qualquer intimação para que prestasse informação a respeito da declaração em análise e posterior notificação fiscal, possibilitando apenas edital interno em nome do falecido. Importante salientar que os endereços do imóvel e para a correspondência constantes da DTR estão corretos e não sofreram qualquer alteração. De início, devo afastar de plano que o presente lançamento foi intimado ao contribuinte por meio de edital. Não foi. A ciência foi pessoal, conforme se apura as folhas 14, em que consta o recebimento pessoal pela inventariante do lançamento guerreado. Além disso, consta dos autos também que a correspondência emitida ao endereço de correspondência indicado pelo contribuinte em sua DTR e confirmado na impugnação de que se tratava de endereço correto, retornou ao remetente com a informação de que o contribuinte ou seu representante não estariam no local para receber a intimação. Nota-se que se trata de situação diversa da já analisada por esse relator noutras ocasiões em que a correspondência sequer foi encaminhada pelos Correios ao endereço indicado pela contribuinte em sua DTR, como local para receber correspondência do fisco. No caso destes autos, a intimação foi endereçada ao local em que a própria impugnação afirma ser o endereço correto para o envio da correspondência pelo fisco, tendo resultado infrutífero. Nesse caso, a legislação não impõe ao fisco obrigatoriedade de nova tentativa de intimação por outro meio, diz apenas um dos meios previstos no caput. Assim, que pese de fato a intimação por meio digital ser via subsidiária, a que deve ser manejada dentro do que prescreve a lei, não me parece que no presente caso tenha havido qualquer mácula ao cerceamento de defesa, até porque a ciência do lançamento foi procedida pessoalmente à inventariante, indicando o cuidado da autoridade lançadora com a intimação do contribuinte. Já no que diz respeito à alegada nulidade por erro na identificação do sujeito passivo, haja visto que tanto o termo da intimação quanto a notificação de lançamento não indicarem se tratar de espólio, é certo que os artigos 59 e 60 do Decreto 70.235 prescrevem que são nulos preterição de direito de defesa e as irregularidades não serão incorrentes das diferenças das referidas no artigo anterior, não importarão nulidades e serão sanadas quando resultarem prejuízo ao sujeito passivo, salvo se este houver dado causa ou quando não influírem na solução do litígio. Da mesma forma, o artigo 2º da Lei 9784 prescreve que, com relação à forma simples, tá? As disposições acima são expressões normativas do que se entende por formalismo moderado aplicável ao PAF, e que visa não apenas facilitar o acesso pelos contribuintes à contestação administrativa dos atos proferidos pelo poder público em sua atividade fiscalizatória, mas que se refletem também em situações como a dos autos, em que pese o correto ser a indicação, desde logo que se trata de um espólio, e não do próprio contribuinte que está sendo fiscalizado e demandado, a falta dessa indicação não resulta em nenhum prejuízo à defesa. De fato, o lançamento foi decidido e corretamente cientificado pessoalmente à representante legal do espólio, que, de posse dessa intimação, teve todo o prazo de defesa disponível para sua elaboração e o fez de forma bastante minuciosa. Haja vista a impugnação e agora este recurso voluntário apresentados, inclusive com a indicação de erros de fato que teriam sido cometidos pelo decurso na DTR de 2009, que sequer foram objeto do lançamento fiscal.
Não se pode esquecer que a caracterização do espólio com figura distinta do decujus é uma construção meramente formal, inexistindo de fato qualquer implicação diversa entre as obrigações tributáveis do falecido e do espólio, tão somente verificando-se, em alguns casos pontuais, eventual responsabilização pessoal do inventariante pelo cometimento de irregularidades ou descumprimento de obrigações acessórias que ordinariamente seriam de responsabilidade do falecido. Fora isso, o que tem de fato é uma identidade de obrigações tributárias entre a pessoa falecida e seu espólio. Nesse sentido, estou de acordo com a análise feita pelo acórdão recorrido quanto à inocorrência de nulidade no presente caso, também por esse motivo, visto que dessa mera irregularidade não decorreu nenhum prejuízo à defesa do sujeito passivo, devendo ser encarada nestes autos como mera irregularidade. Eu não sei se querem analisar, porque essa é uma preliminar de nulidade que ele alega, que é um espólio e o lançamento foi lançado em nome do decúgio, sem a indicação de que se trata de um espólio. Mas eu acho que pode prosseguir, Caio. A gente vai ver com calma e volta tudo depois no final. Pode prosseguir. Ok. Das áreas ambientais e de benfeitorias. Tendo sido vencido quanto ao não conhecimento desse item no recurso voluntário, relativo às áreas ambientais, área de reserva legal e área permanente e de benfeitorias, passo analisado verificando de pronto que se argumenta o recurso voluntário a respeito. Não houve acolhimento de nenhum dos argumentos deduzidos pela recorrente no julgamento singular sob a alegação de que não restaram devidamente comprovados. Reitere-se que a área de reserva legal está devidamente comprovada em extensão de 179 hectares, conforme laudo elaborado pelo engenheiro tal com a respectiva RT. Ainda que não se tenha como averbado a margem do registro imobiliário, certo é que tal providência não altera a existência da reserva legal. Isso porque seu reconhecimento é feito por imposição legal. De igual forma, a área de preservação permanente existente na ordem de 284,6 hectares, tendo como área sobreposta por reserva legal em 100,9 hectares, também deve ser excluída da incidência do imposto, porque além de uma condição jurídica para tanto, é existente de fato, desimportando o registro no IBAMA através do ADA. Por fim, a área de benfeitorias é de 4,8 hectares e não de 1 hectare, conforme arbitrado pelo auditor no ato de lançamento, o que foi confirmado no julgamento singular, folha 108, destaquei. De pronto, no que diz respeito ao acolhimento dos argumentos do recurso voluntário, que não diferem dos argumentos apresentados na impugnação, a esse respeito transcrevo o que bem indicou o acórdão recorrido logo no início de sua análise do tema. Não obstante a autuação restringir-se à glosa integral das áreas de produtos vegetais, de reflorestamento, de pastagem, do valor das culturas, pastagem cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, além do arbitramento do VTN com base no CIPT, do exercício 2009, o impugnante alega a hipótese de erro de fato no preenchimento da DTR, afirmando que, na realidade, em conformidade com o laudo técnico de uso do solo de florestais e anexo de florestais, com RT, existiriam áreas ambientais no imóvel não declaradas anteriormente, sendo 183,7 hectares de preservação permanente, 179 hectares de reserva legal e 12 hectares de área coberta por florestas nativas, além de 4,8 hectares de benfeitorias anteriormente declaradas como sendo uma área de 1 hectare. Assim, cabe analisar a hipótese de erro de fato, observando-se aspectos de ordem legal. Caso fosse negada essa oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado os princípios fundamentais do sistema tributário, qual seja da estrita legalidade em decorrência da verdade material. Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente poderá ser alterado nos termos do artigo 145, em caso de evidente erro de fato devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas. Destaquei. Pois bem, quanto à área de reserva legal, esse conselho possui um entendimento simulado, segundo o qual a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supra eventual falta de apresentação do ADA. Extrai-se do entendimento acima, sedimentado, que a prova da área de reserva legal pode ser feita seja pela apresentação do ADA, seja pela averbação da área da matrícula do imóvel, sendo certo que, no presente caso, dos autos, que o contribuinte não possui nenhum dos dois, de modo que não há como acatar sua pretensão. Já no que diz respeito à área de preservação permanente, em que pese o entendimento desse relator de que é dispensável a apresentação do ADA para fim de seu acolhimento, é certo que, havendo referido documento, servirá a ele de prova da referida área. No caso dos autos, resta confirmado que não houve apresentação do ADA.
Resta-nos, então, acatar ou não o laudo de uso do solo de folha 74 e seguintes. E quanto a essa prova, me parece que não há condições para sua aceitação como fonte equívoca de prova da existência da referida área. Isso porque a folha 77, o referido laudo, indica no item 1.2.2.1, uso do solo, que a quantificação quanto ao uso do solo pode ser verificada nos anexos 1 e 2. Consultados os autos, não encontramos nenhum desses dois anexos a que se refere o laudo, havendo apenas na folha 81 uma indicação resumida das áreas a que se referiria o mapa constante do anexo 1, que, a meu ver, não é suficiente para que se acolha a pretensão da contribuinte quanto à alteração da DTR por erro de fato em seu preenchimento. Por fim, no que diz respeito às benfeitorias, há evidente engano quanto à afirmação do recurso voluntário de que o acórdão recorrido teria confirmado o cabimento da alteração da área pleiteada de 1 para 4,8 hectares, uma vez que no julgamento de piso restou consignado que, quanto à pretendida alteração da área de benfeitorias de 1 para 4,8 hectares, para comprová-la, o impugnante deveria ter apresentado o laudo elaborado pelo engenheiro civil agrônomo acompanhado de RT, restar no CREA, que identificasse as benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, existendo o imóvel em 1/1/2008, nos termos da linha A da Lei 9393. O referido laudo deveria conter os seguintes elementos. Ele descreve o que deveria ter o laudo. Em consulta procedida nos autos do processo, foi verificado o laudo técnico de uso do solo de folha 74, que eu já referi acima, elaborado pelo engenheiro agrônomo, indicando de forma bastante genérica as benfeitorias que existiriam no imóvel, informando as folhas 81 que sua área seria de 4,8 hectares. Contudo, não há dimensionamento dos itens que compõem as benfeitorias indicadas no referido laudo que pudessem embasar a área declarada pelo profissional responsável, conforme discriminado no parágrafo anterior. Desta forma, não tendo ficado evidenciado o detalhamento da área pretendida pelo contribuinte, que deveria estar indicado no laudo técnico apresentado, fica sendo considerado, conforme já acatado pela fiscalização, a área de 1 hectare de benfeitorias, de acordo com a informação constante da DTR. Como se vê, a decisão de piso não reconheceu a pretensão do recorrente, ao contrário, a afastou, a meu ver, com acerto face ao bem exposto aos argumentos acima transcritos. Vê-se dessa forma que, no que diz respeito a esse no recurso voluntário, não há condição para seu provimento, devendo ser mantida a decisão de primeira instância. O fundamento aqui é esse laudo de uso do solo, tá? Ele não diz expressamente com relação à APP o mesmo que ele diz com relação à área de benfeitorias, que o laudo é genérico, né? Mas no caso da APP, ele é ainda mais assim, ele apenas cita, olha, tem tanto de área de preservação permanente. Não há nenhuma descrição, nada, né, dos autos, lá no laudo. Então, eu não estou acatando como prova do erro material para retificar a DTR. Tá? Da área de produtos vegetais. Alega o recurso voluntário quanto a esse tema, simplesmente que, ainda que não reconhecido, o argumento, em razão da apresentação do laudo técnico, deve ser reconhecida a existência de área de produtos vegetais de 4 hectares, considerando que se refere à produção vegetal destinada para consumo próprio. A indicação de folha 78 acima diz respeito à menção feita à área de produção vegetal pelo laudo técnico. A mesma coisa que eu falei acima. Caracterização de produtos vegetais. Ele indica que estaria no anexo 2, mas nem o anexo 1, nem o anexo 2 constam dos autos. Então não tem como verificar uma coisa, né? Quanto a essa matéria, eu não vejo como divergir do entendimento exposto pelo acórdão recorrido para negar provimento à impugnação. Aí eu transcrevi aqui as razões da decisão de primeira instância. Da mesma forma como na impugnação, no recurso voluntário, o contribuinte não apresenta nenhuma prova de suas alegações ou da indicação feita pelo laudo técnico acostado aos autos, desde que até mesmo o mencionado anexo 2, o referido laudo, não consta dos autos. Assim, sem prova de suas alegações, não há que ser acolhida a argumentação do recurso. Área de reflorestamento. Aqui tem um pormenorzinho. Quanto à área de reflorestamento, divide no entendimento do acórdão recorrido quanto à prova de sua existência. Já na impugnação, o contribuinte anexou aos autos contrato de parceria agroflorestal entre o recorrente e a empresa Klabin S.A. e também sua DPF 2009, onde constam informações relativas ao financiamento a que se refere o contrato firmado com a Klabin S.A.
No entendimento do acórdão recorrido, nesta fase, o impugnante trouxe aos autos o laudo técnico do solo, elaborado pelo engenheiro, afirma existirem 56 hectares de área ocupada com reflorestamento. Além disso, trouxe o contrato de parceria agroflorestal firmado com a empresa Klabin, assinado em 7 de 4 de 2008, com vigência para 15 anos, a partir de sua assinatura, cujo objeto é uma área superficial com aproximadamente 39,85 hectares, destinada à implantação de florestamento ou reflorestamento com árvores de pinos, na forma estabelecida no contrato. Ressalta-se que a área de reflorestamento indicada no contrato 39,85 é inferior à área declarada na DTR 2009, 52 hectares, bem como inferior à área indicada no laudo, especificamente as folhas 81 de 56 hectares. Não obstante a apresentação do laudo técnico e anexos, bem como dos contratos de parceria agroflorestal supracitados, esses documentos por si só não autorizam o acatamento da área de reflorestamento e não comprovam a efetiva operação dessa atividade rural. Uma vez que para sua comprovação na data do fato gerador, seja em que dimensão for, seriam necessários documentos que pudessem dar suporte a essa informação, como exemplificado anteriormente. Divirjo desse entendimento quanto à recusa de aceitação integral da área de reflorestamento. Ao meu sentir, a declaração de dívida contratada junto ao Banco Itaú, relativo especificamente àquele contrato, na DIPF 2009, demonstram que, ao menos quanto àquela área, 39,85, resta comprovada a utilização da área com reflorestamento, que assim deve ser acolhido nesses limites. Esse contrato de parceria com a Klabin, ele funciona da seguinte forma. A Klabin fornece todos o suporte técnico para a área do reflorestamento e entra como uma espécie de avalista num financiamento junto ao Banco Itaú para que o produtor rural implemente aquela área de pinos que a Klabin se compromete a comprar no prazo de produção. Então, é uma forma bastante comum, a Perdigão usa, a Sadia usa, e essas madeireiras usam. Ele dá a garantia de que ele vai comprar a produção e faz uma negociação junto ao banco que financia essa produção. Tá? Então, o contribuinte tem o contrato firmado com o banco, tem essa declaração, inclusive a indicação desse ônus na DPF, do financiamento, tá? Então, me parece que com relação a essa área de 39,85, que é o que está no contrato de financiamento com o banco e foi declarado, eu acho que não tenho... Para mim, ficou bem comprovado. Ninguém vai declarar uma dívida com o banco se a área não existir. Me parece bastante verossímil. Tá? Então, por isso que eu estou assim, quanto a esse item, entendo proceder em parte ao recurso voluntário, acolhendo a existência da área de 39,85 hectares de reflorestamento. Por fim, quanto à área de pastagens, veja que o impedimento ao seu acolhimento é a absoluta falta de comprovação da efetiva existência na propriedade dos animais indicados, seja na DTR, seja na DPF, ambas relativas ao exercício 2009. Aqui, ele pretende o acolhimento, ele pretende fazer a demonstração do rebanho que ele alega possuir pelo anexo da atividade rural que ele declara na declaração do imposto de renda. Aqui eu tô concordando com a DRJ, que negou isso como uma prova cabal da existência da área de pastagem. De fato, a simples declaração dos animais na referida declaração não comprova sua efetiva existência. E nesse ponto, também estou de acordo com o que decidiu a autoridade julgadora de primeira instância. Além do laudo supracitado, o impugnante apresentou declaração de ajuste nó do imposto de renda à pessoa física, relativo ao ano 2009, ano base 2008, folhas tais, onde é declarado que o contribuinte possuía, na época, uma média de aproximadamente 300 animais bovinos. Aí ele faz uma descrição de quais são os animais, tudo. Contudo, partindo do princípio de que a declaração de ajuste anual do imposto de renda à pessoa física também tem natureza declaratória, portanto passível de comprovação por meio de documentos que deem suporte às informações ali contidas, não é possível considerá-la como um único documento para a comprovação da área de pastagem declarada na DTR 2009. Veja que é diferente da área de
de produção vegetal, que nós acabamos de analisar, porque a área de produção vegetal tem um contrato de financiamento firmado com o banco. Tá? Então, não é a simples declaração do contribuinte, ele tem um contrato firmado com o banco, contraindo um empréstimo para fazer aquela área. Dessa forma, mesmo que a indicação da área de pastagem feita no laudo técnico, anexos florestais, a quantidade de animais indicados na DPF, o certo é que esses documentos por si sós não são hábeis para comprovar o rebanho necessário que justificasse a área declarada como sendo de pastagem, pois o que importa é a comprovação da existência dos animais apacentados no imóvel no ano de 2008. Então, o contribuinte não instrui os autos com nenhuma prova adicional da existência do rebanho que declara. Veja-se, no caso da área de reflorestamento, há um contrato assinado e registrado de parceria, corroborado com a indicação de financiamento obtida em função do referido contrato perante o Banco Itaú e declarado na DPF. Já quanto aos animais declarados, não há um único documento adicional que indique sua existência, e bem pontuados pela autoridade julgadora de primeira instância. À vista disso, não tem razão no recurso voluntário quanto a esse ponto. Aí aqui eu tenho uma certa dúvida como fica a conclusão, com relação a essa citação da preliminar do conhecimento da admissibilidade. Então eu mantive aqui como estava originalmente, tendo sido vencido quanto ao conhecimento parcial do recurso, exceto quanto ao item relativo às áreas ambientais e benfeitorias, voto por dar provimento parcial ao recurso apenas para reconhecer 39,85 como área de reflorestamento. É como voto. Oi. Não, tá correto com o dispositivo, acho que é isso aí mesmo, não tem problema. Fica aberto para dúvidas, então, eu particularmente não tenho nenhuma questão para levantar aí, mas não sei, está aberto o debate, senão eu passo a votação. Então, Mário, como vota? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Leonan? Acompanho o método. Juliano? Acompanho o voto do relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou por maioria de votos, conhecido o recurso, vencido o doutor Caio, que dele conheceu parcialmente, exceto quanto às matérias, áreas ambientais e benfeitorias, para no mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial para reconhecer essa área de 39,85 hectares como área de reflorestamento, na linha que eu já tinha mais ou menos acertado anteriormente, nessa questão do provimento parcial, eu vou passar para o Juliano, tá? Que vai ser a mesma coisa que aqueles outros, designado para o voto vencedor do Juliano, só para essa questão do conhecimento parcial. Tá? Correto. Vai ser mais ou menos similar que nesses casos que o Caio foi vencido, ok? Então, vamos passar para o item agora. O item vencemos a manhã de ontem, concluímos os processos todos, a exceção do 47, que ainda fica... ainda está para vistas de mesa. Então, vamos para o 51 da pauta, ainda com o doutor Caio, e o contribuinte é Sebastião Emílio do Vale. Correto, Caio? Pode prosseguir, então. Ok. Esse processo, Sebastião Emílio do Vale Neto, ele é o mesmo contribuinte do item 47 que saiu em vista, só que aquele processo é relativo ao ano de 2009. Esse é relativo aos anos 2007 e 2008. O que aconteceu aqui? No ano de 2007 e 2008, houve a mesma alteração pela fiscalização da área total do imóvel. Tá? A área total do imóvel foi acrescida com base em documentação fornecida pelo próprio contribuinte. Só que, diferente de 2009, aqui, na impugnação, ele contestou esse aumento da área total do imóvel. Ele fez uma contestação e foi a julgamento. O processo foi julgado, tá? Só que entre ele ser o acórdão ser emitido e ser cientificado ao contribuinte, né? Já foi julgado, o acórdão foi emitido, entre sair
da DRJ e ser cientificado ao contribuinte, ele entrou com aditamento à impugnação, trazendo novos documentos, trazendo um laudo novo, que inclusive é o laudo que vai subsidiar o lançamento de 2009. Tá? Ele trouxe novos argumentos, inclusive modificando essa contestação que ele inicialmente fez da área total do imóvel. Ficou uma coisa até estranha, porque como ele antes havia impugnado, e a DRJ julgou, a DRJ acolheu essa parte da impugnação dele. Então, nós temos um acórdão da DRJ acolhendo uma coisa que, em seguida, o contribuinte veio e falou assim, não, eu concordo com aquilo que foi lançado. Tá? O aumento da área. A DRJ não analisou esses documentos juntados posteriormente. Ela alegou que o acórdão já havia sido proferido, então determinou a manutenção dos documentos nos autos para que fosse analisado aqui pelo CARF, se fosse apresentado recurso. Tá? Então, esse é o contexto. É o mesmo imóvel, as alegações são basicamente as mesmas, com diferença apenas dessa questão da área total do imóvel. Então, vamos direto para a análise. Te interrompendo, só para uma questão aí, quer dizer, para ver se eu entendi bem a situação, quer dizer, foi em relação ao meu imóvel, a diferença é só uma questão dos anos, né? E aí, para esse julgamento aqui, que é de um período, são os calendários anteriores ou posteriores, esse aqui, esse dos 51, são anos anteriores ou posteriores, desculpa? Anteriores. Né? Aqui, para esse, ele apresentou, que geralmente acontece isso, às vezes o contribuinte está sendo julgado, já peguei processo assim, são vários calendários são lançados, e aí, mas só que está seguindo, digamos assim, a ordem que eles estão chegando para o julgamento é diferente. Então, aí um é julgado, aí ele vê que precisa de um laudo novo, e para o outro julgamento ele já apresenta um outro laudo. Tá? E a gente aqui no CARF fica com o processo sendo julgado, a mesma situação, de fato, quer dizer, mesmo imóvel, e uma está instruído com alguns processos, e outra está com algum laudo, e outro está instruído com outro laudo, porque o contribuinte apresentou depois. Isso. Então, agora sim, quando uma coisa é uma situação assim que por exemplo, aconteceu um caso que eu peguei que o processo já tinha sido julgado em outra reunião, por outra turma, etc. Aí realmente não tinha como fazer um julgamento a não ser com aquilo que estava nos nossos autos aqui, correto? Porque aí, paciência, né? Agora, se a gente está na mesma reunião e, de repente, o documento... Aí eu acho que teria que ser visto, né? Eu não sei como é que é a situação de fato, porque... minha dúvida é se não seria o caso de julgar conjuntamente com aquele processo aí de vista de mesa. Não. Você não vai precisar de documento nenhum do outro nesse aqui? Não. Eu não vou precisar. Inclusive, essa mudança de entendimento do contribuinte no curso do processo é em função de novos laudos que ele mandou fazer, e que aí ele percebeu que o novo laudo indicou realmente que o imóvel é maior do que está registrado, do que estava sendo declarado. Ele concorda com isso, ele só não concorda com os erros de fato que ele alega, e que alega que não foram considerados lá, né, naquele outro. Só que aqui houve glosa de área de preservação permanente, aqui houve glosa de área de reserva legal, né? A diferença é que aqui houve glosa de tudo, no outro processo não. Tá. Né? Esse é o diferencial. O processo é só para ficar coerente, tá, o julgamento. Isso. Não, mas o processo pode ser julgado inteiro, não tem... Tá, ok. Ele só se vincula porque é o mesmo contribuinte e a mesma área. Então, os fatos são parecidos, mas fora isso... Tá ótimo. Pode prosseguir. Tá? Então, vai. Trata-se de recurso voluntário, depois contra o acórdão de primeira instância, que julgou o procedente em parte o lançamento do imposto de ITR. A exigência referente a: para ambos os exercícios fiscalizados, 2007 e 2008, houve aumento da área total do imóvel de 2.551 hectares declarados para 3.107,3 hectares, apurados conforme mapa de uso do solo apresentado pelo próprio contribuinte nos autos. Relativamente ao exercício 2007, houve glosa da área de preservação permanente, glosa da área de reserva legal e da área de interesse ecológico, por falta de apresentação do ADA. E houve arbitramento do valor da terra nua, face à subavaliação e não apresentação de laudo conforme as normas da BNT. Relativamente ao ano de 2008,
houve glosa da área de reserva legal por não apresentação de ADA e não haver inscrição da referida área no registro de imóveis, e glosa da área de interesse ecológico, 1.573 hectares, por não apresentação de ato específico do poder competente, atestando que parte do imóvel é de interesse ecológico. Circunstâncias da atuação estão os argumentos da impugnação estão resumidos no relatório do acórdão. Na sua ementa estão sumarizados os fundamentos de decisão detalhados no voto conforme segue. Quanto às nulidades alegadas pela impugnação, que o lançamento está devidamente formalizado, conforme o artigo 10 do decreto 70.235, não havendo no lançamento erros de cessamento de defesa que implique sua nulidade. Tendo a fiscalização constatado irregularidades quanto à prova da efetiva isenção das áreas glosadas, e pela irregularidade do laudo de avaliação apresentado quanto ao VTN relativo ao exercício 2007, o lançamento foi efetuado corretamente, cabendo o ônus de prova em contrário ao contribuinte, que não compete à esfera administrativa se pronunciar sobre alegações de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo vigente, sendo obrigatório ao julgador administrativo, especialmente de primeira instância, observar mandamentos de tais atos normativos. Por fim, não estando presente nenhuma das hipóteses referidas no artigo 59 do decreto, não há nulidade no lançamento. Relativamente à área total do imóvel, considerando que a área registrada perante o registro de imóveis é de apenas 2.551 hectares, esta deve ser a área considerada, em que pese o mapa de uso do solo indicar área superior, devendo ser retificado o lançamento neste ponto. Quanto às áreas ambientais, mantém integralmente as glosas, pois, no que tange à área de reserva legal, a averbação na matrícula do imóvel é requisito fundamental para seu acolhimento. Com relação à área de interesse ecológico, a informação técnica ICMBio apresentada não reconhece que a área declarada realmente está localizada no Parque Nacional da Serra da Bocaina, e por isso deve ser mantida a glosa. Além disso, a não apresentação do ADA para todas essas áreas relativas a 2007 e a apresentação intempestiva relativamente a 2008 também motiva a manutenção da glosa. Quanto ao VTN, acolhendo os argumentos e o laudo apresentado, cancela o arbitramento para restabelecer o VTN declarado no exercício 2007. Ao final, rejeita a produção de perícia para entendê-las dispensáveis. Antes de ser cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte apresentou aditamento à impugnação, onde, além de anexar novos documentos para análise ainda em primeira instância, expressamente acolheu a retificação da área total do imóvel de 2.551 para 3.107 hectares. Analisando o referido aditamento à autoridade julgadora de primeira instância, com fundamento no artigo 16, parágrafo 6 do decreto 70.235, e por entender que o acórdão mesmo ainda não cientificado ao contribuinte já teria sido proferido, determinou que o aditamento e os documentos juntados fossem mantidos nos autos para, caso fosse apresentado o recurso voluntário, viesse a ser analisado por essa segunda instância. Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, aduzindo os seguintes argumentos em síntese. Inicialmente, argumenta que a decisão recorrida merece reforma, pois ao acatar o laudo de avaliação apresentado para cancelar o arbitramento do VTN e não aceitá-lo para comprovar as áreas ambientais glosadas é contraditório e fere a legislação aplicável à matéria. Além disso, no que diz respeito ao ofício ICMBio, rejeitado pelo acórdão recorrido por considerá-lo não conclusivo, haveria evidente equívoco no julgamento, eis que de sua leitura facilmente se constata que pelo menos 1.698,1317 hectares da área total do imóvel encontra-se sobreposta à área do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Quanto ao novo laudo produzido a fim de subsidiar o ADA de 2012, alega que houveram erros no preenchimento de sua DITR no ano 2007 e 2008 e que efetivamente se apura a diferença a recolher DITR relativamente aos respectivos exercícios. Valores esses já apurados e recolhidos pelo contribuinte, como provam os DARFs anexados aos autos, mas que essas diferenças são menores que os valores apontados pela fiscalização do lançamento, sobretudo no que diz respeito à área total do imóvel e às áreas ambientais, para as quais argumenta ainda que a jurisprudência afasta a exigibilidade do ADA para reconhecimento das áreas ambientais. Alega que, tendo em vista a alteração da área total do imóvel para 3.107,3 hectares, haveria repercussão em todas as áreas ambientais e de benfeitorias. Relativamente à APP, sendo o laudo de avaliação idôneo para comprovar o VTN, seria idôneo também para comprovar as demais áreas que especifica, em especial a APP, que, prescindindo da apresentação do ADA, deveria ser cancelada a glosa. Quanto à área de interesse ecológico,
o ofício do ICMBio seria conclusivo na afirmação de que a área declarada estaria sobreposta ao Parque Nacional da Serra da Bocaina, e por isso também deveria ser cancelada a glosa. Por fim, quanto à área de reserva legal, também estaria sobreposta à área do Parque Nacional, e por isso sua glosa ou reconhecimento seria inócuo para fim de cálculo de ITR. Ao relatório. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Antes de mais nada, devem ser acolhidos como parte integrante do recurso voluntário aditamento e os documentos a ele anexados e que, por força do parágrafo 6º do artigo 16 de 735, a autoridade julgadora de primeira instância determinou que fosse juntado aos autos para julgamento por este Conselho. Além disso, analisando o aditamento antes referido em conjunto com o recurso voluntário apresentado, verifica-se que aquele foi absorvido por este, de modo que, ao analisar o recurso voluntário, já se estará analisando também os documentos e argumentos apresentados após o acórdão recorrido e antes da interposição do recurso voluntário. Feito esse registro, entendo serem devidos alguns apontamentos iniciais relativamente à matéria dos autos, que serão decisivos na análise específica de cada ponto ainda em discussão no presente feito mais adiante, e os apontamentos dirão respeito aos seguintes pontos. 1. Da força probante do documento particular apresentado. 2. Da necessidade do ADA. Da força probante do documento particular. É de amplo conhecimento que o PAF, norma especial aplicável ao processo administrativo de determinação e exigência de crédito tributário da União Federal, contém lacunas que precisam ser integradas pela legislação processual geral, como, aliás, já indica o artigo 69 da Lei 9784. É o caso, por exemplo, de normas relativas ao efeito probante das provas em geral, cuja disciplina emprestamos do Código de Processo Civil, especialmente no caso dos autos dos preceitos emanados do artigo 412 do CPC. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado a parte que pretende utilizar-se dele, aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo provar que esses não ocorreram. A disciplina acima é especialmente aplicável aos casos dos autos, desde que temos uma disputa clara divergência quanto ao valor probante dos laudos técnicos apresentados no curso da fiscalização. Ora suas indicações sendo acolhidas para fim de tributação, ora não o sendo. Além ao lado disso, apesar de não se tratar de documento particular, esse que é emitido por órgão e agente público, temos também o questionamento havido quanto ao ofício emitido pelo ICMBio e que se aplica diretamente à área de interesse ecológico. Definida, pois, a indivisibilidade dos documentos, passemos à análise da prescindibilidade da ADA para reconhecimento das áreas ambientais. Aqui eu faço só aquela minha argumentação com relação ao acolhimento, não necessidade do ADA para o acolhimento das áreas. Então, vou passar direto para a APP. A glosa da APP teve por fundamento exclusivo, segundo o auto de infração, a não apresentação do ADA em 2007 e sua apresentação intempestiva em 2008. Já vimos assim na exposição preliminar que tem adotado posicionamento jurisprudencial majoritário, segundo o qual a apresentação do ADA não é imprescindível para o reconhecimento da APP, desde que haja elementos de prova que indiquem sua existência. E no caso dos autos, concordo com a resignação do contribuinte de que há contradição no acatamento dos laudos de avaliação apresentados para efeito do VTN e seu não acatamento para efeito de comprovar a área de preservação permanente. Como vimos acima, a prova documental é indivisível, não podendo a parte acolher apenas o que lhe favorece, desprezando o que não lhe favorece. Assim, se os laudos são aptos para afastar o arbitramento do VTN, o são também para comprovar a área de preservação permanente, e mesmo a área de interesse ecológico de que trataremos a seguir. Entretanto, há que se ponderar que, ainda que acatemos esse argumento para afastar a glosa, é certo que não podemos ampliar o valor declarado dessa mesma área sob pena de estarmos nos sobrepondo aos limites da lide. No presente feito, está em julgamento a glosa tão somente dos valores livremente declarados pelo contribuinte em sua declaração de 2007 e 2008. Nos cabendo apurar se a glosa procedida de perfeição deve ser mantida ou não, parcial ou integralmente, mas não nos cabe retificar de ofício o valor declarado. Assim, tendo em vista os documentos apresentados, especialmente o laudo de avaliação de 2012, trazido aos autos por meio do aditamento já antes referido, acolho a razão do recurso voluntário para afastar a glosa e restabelecer o valor declarado de 164,6 hectares em 2007 e 2008 a título de APP. Área de interesse ecológico. A área de interesse ecológico, novamente, estamos diante de hipótese em que o documento apresentado está sendo apreciado apenas parcialmente, agora, porém, pela autoridade julgadora de primeira instância.
De fato, a informação técnica do ICMBio que consta dos autos indica que sua análise partiu dos dados fornecidos pelo próprio contribuinte e que, ao final, indica que as informações ali prestadas não implicam reconhecimento de isenção tributária. Entretanto, há que se apreciar o documento como um todo e não segmentadamente como feito. E da apreciação da referida nota técnica como um todo, se extrai que os valores informados pelo contribuinte foram confrontados com os dados disponíveis quanto à área do referido Parque Nacional da Serra da Bocaina, sendo que a nota informa expressamente que, confrontando a interpretação dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina, dada em seu plano de manejo, directal, e os valores inclusos nos arquivos digitais fornecidos pelo interessado, temos que pelo menos 1.698,1317 hectares da área denominada Fazenda Nova Grataú, adentro dos limites do parque. Esses valores poderão ser mudados de acordo com o resultado da nova interpretação dos limites do parque, em andamento por técnica especializada da sede do ICMBio. O interessado apresentou um cálculo de sobreposição de aproximadamente 1.573 hectares no mapa de folha 56 do processo supracitado. Como se pode ver, a informação é inequívoca. Da área total do imóvel, ao menos 1.698 estão sobrepostos ao limite do parque. Essa é a informação oficial do órgão federal competente. Assim, e aqui novamente limitados pelo limite da LIDE, deve ser afastada a glosa dos 1.573 relativamente, a glosa dos glosados, não, a glosa relativamente aos exercícios 2007 e 2008. Área de reserva legal. Área de reserva legal, o próprio contribuinte já alega que ele não está averbado, ela não foi declarada na DTR. Ele alega o seguinte: a área de reserva legal está inserida naquela área de interesse ecológico, tá? Ela está sobreposta. Então, para o cálculo do ITR, tanto faz ele considerar como área de interesse ecológico ou área de reserva legal, ele vai dar no mesmo. Então, eu mantenho aqui a glosa, porque, de fato, se está incluída lá, eu não posso acrescentar mais uma área de reserva legal. Então, na minha concepção aqui, ele está, inclusive, referendando a glosa. Então, o julgamento aqui é para manter a glosa da área de reserva legal. Por todo exposto, voto por conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, exceto quanto à glosa da área de reserva legal. Ok. Eu vou fazer umas considerações, está aberto o debate, mas assim... O que acontece, Caio, assim, no ITR, esse argumento é muito comum, tá? Os contribuintes chegarem e dizerem assim, eu tenho um laudo aqui, ou vocês aceitam todo ele, ou ele se presta para tudo, ou ele não se presta para nada. E a fiscalização, a DRJ, eles consideram válido o laudo para algumas coisas e para outras não. Mas por quê? As coisas são separadas mesmo. Né? A avaliação do VTN, ele leva em consideração, no cálculo, ele leva em consideração o valor das benfeitorias e o valor das culturas. Tá? Pega o valor total do imóvel, abate, tira o valor das benfeitorias, tira o valor das culturas e chega ao valor do VTN. Tá? Então, isso pode estar comprovado no laudo. O valor das benfeitorias, né, e o valor das áreas de pastagem, de aproveitamento. Tá? Agora, em relação, para fins de calcular o VTN tributável, aí se usa, além disso, além desse dado, se usa um outro dado separado, que é a área total do imóvel, que é a área tributável do imóvel, digamos assim, que aí tem a área de preservação permanente, a área de interesse ecológico, etc. Então, é totalmente separado. Então, pode estar comprovado que existem benfeitorias, mas podem não estar comprovados no laudo, não pode não estar adequadamente fundamentado no laudo, que não existe a área de preservação permanente. São coisas separadas. Então, o contribuinte pega essa... No CPC tem essa linha, né, de que pega o documento todo, você não pode cindir ele e aproveitar o resta. Então, é normal os contribuintes virem com esse raciocínio, mas ele não se aplica no caso de um laudo de TR, tá? Ele se aplica em algumas outras situações, por exemplo, no livro contábil você não pode arbitrar, em pessoas jurídicas e RPJ tem isso, às vezes o pessoal quer aproveitar para uma parte, não quer aproveitar para outra, e tudo bem. Quer ter tudo interrelacionado, mas aqui não, as medições são separadas.
A área de preservação permanente se faz levantamento topográfico de cada área, circunstancia ela pode estar registrada no registro imóvel ou não. Agora, e outra coisa separada é o contribuinte provar que tem benfeitorias no imóvel, não, sabe? São coisas que são medidas separadamente, e então essa questão de esse raciocínio do tipo aproveita tudo, aproveita tudo, ele não é um raciocínio que, a meu ver, e isso vem sendo tradicionalmente aqui, você tem mais ou menos tranquilo no CARF também, né? Não é um entendimento meu, e nas DRJs também. Tá? Embora também seja recorrente em tribuna se defende muito isso, né? Baseado. Então, eu já digo assim que, evidentemente, se o laudo, a minha pergunta é a seguinte: se o laudo dá respaldo a essas áreas de preservação, tirando essa questão da coerência, tá? Que aí também pode ter seu ponto de vista e manter respeito, mas tirando essa questão de ser de ter acertado uma parte, tem que acertar o todo. Em relação à questão que foi pediu, a área de preservação permanente, no laudo está circunstanciado que tem área de preservação permanente ou não, né? Essa é a questão. O que eu acho que na própria leitura aqui do acórdão, eu acho que não ficou bem claro o seguinte: esse mesmo laudo, porque ele tem mais de um laudo ali, se não estou enganado, esses mesmos laudos foram utilizados pela fiscalização para aumentar a área total do imóvel, tá? Então, me parece que a sua argumentação eu concordo, não divido dessa sua colocação, só que eu talvez não tenha exposto direito aqui de que ele aceitou o laudo para efeito de aumentar a área total do imóvel, e que inclusive depois o contribuinte acabou acolhendo, mas o mesmo laudo que indica esse aumento da área indica as áreas de APP. Então, é nesse sentido que eu estou interpretando que ele não pode ser usado de um lado para aumentar a área. Eu talvez não coloquei isso porque eu considerei que o aumento da área não estava em discussão porque o contribuinte expressamente acolheu, né? Só que ele usa o mesmo laudo, né? E o aumento da área total do imóvel é com base nas medições feitas pelo laudo. Então, quer dizer, você aceita as medições feitas pelo laudo para aumentar a área total, mas não aceita para a área de preservação permanente. Tá? Eu acho que eu lendo o voto, eu achei que ficou meio obscuro mesmo, mas assim, é mais por conta disso. Então, realmente, a questão aumento da área total, porque realmente também, né, a área total do imóvel pode aumentar, mas não necessariamente em função daquelas áreas de preservação permanente existir. Tem várias áreas que compõem o imóvel, né? Então, tem essa questão aí. Eu acho que assim, um pouco complicado usar. Tudo bem, VTN não é o caso, VTN é separado mesmo, você sabe, mas mesmo para a área tributável, que aí realmente a gente tem que saber quais são as áreas de preservação permanente, reserva legal, etc., você tem que, assim, não dá para inferir tudo bem, a fiscalização aceita a área total do imóvel, não tem controvérsia em cima disso, desse novo laudo, mas necessariamente aquela área de preservação permanente vai ter aquela medida se não está bem. É isso que eu te pergunto. Novamente, a área de preservação permanente, tal, se tu tem levantamento topográfico e tal, porque a área total do imóvel pode aumentar em função de outras áreas, não? São a composição de várias áreas. Pode ser uma ele foi feito o levantamento topográfico, inclusive essa é a justificativa do contribuinte para apresentar o novo laudo no aditamento, é justamente o levantamento topográfico que confirmou o aumento da área. Não, né? não está. Então, se você está dizendo que realmente a área de preservação permanente está comprovada que essa aí, não tem problema. Eu estou entendendo que sim. A questão, o problema aqui é que o julgamento da primeira instância não analisou o laudo apresentado no aditamento. Sim. E é por meio do laudo apresentado no aditamento que o contribuinte, inclusive, concorda, porque o laudo apresentado no aditamento fez esse levantamento topográfico e aí disse, olha, a área do imóvel é maior. Tá? E aí o contribuinte pega e fala assim, não, então, tendo em vista o que o laudo está dizendo, eu concordo com o que a fiscalização fez. Só que a DRJ já tinha derrubado. Né? E aí, como é que eu fico? Eu vou retificar o acórdão da DRJ sem que ele tenha contestado? Não, né?
Não, mas eu não entendi muito bem. A DRJ ela não acatou a área de preservação permanente, né? Porque ela não tinha em mãos esse novo laudo, né? Não tinha esse novo laudo, exato. Mas ela não acatou por causa do ADA, a falta do ADA. Uhum. Então a gente O está motivo analisando dela- em primeira mão, a gente está analisando em primeira mão esse novo laudo, seria isso? Isso. Que tem inclusive, esse aumento da área de imóvel. Isso. Imóvel, né? O que eu falei inicialmente, desse segundo laudo, que é o que subsidiou o ADA de 2012, não sei o que tudo, esse segundo laudo, ele vai subsidiar aquele outro lançamento de 2009. Tá. E lá foi aceito. E lá ele foi a fiscalização volta a ampliar a área do imóvel e o contribuinte aceita. E Então, lá a fiscalização, é por isso que eu achei que talvez tivesse que julgar junto. E naquele outro, a área de preservação permanente foi aceita pela fiscalização? não, lá não foi lançado a área de preservação lá permanente. não foi lançado, então eles não analisaram, só analisaram só o aumento da área, tá? Entendi. Lá não foi lançado. A questão da área de preservação permanente está Lá só foi lançado aumento da área e glosa da área de reserva legal. E esses dois assuntos o contribuinte concorda. Tá, então o que a gente tem em controverso do conjunto dos dois? Em controverso do conjunto dos dois processos, um a gente não jogou ainda, é que a área, realmente, o aumento da área por esse novo laudo está ok. Concorda? É isso. Agora a gente tem que ver essa questão da área de preservação permanente, mas a área de preservação permanente não foi analisada, a análise é nossa, porque não foi analisada nenhum processo. Porque no outro ela foi analisada por outros parâmetros, com outros parâmetros. Tá. Acho que a Ludmila queria falar, né, Ludmila? Por favor, a palavra. Essa questão, né, de você estar apreciando esses documentos, porque foi uma questão muito curiosa, porque ele apresenta o aditamento antes de ser cientificado. O acórdão já tinha sido, inclusive, prolatado. Não teria como a DRJ falar que não estava acatando aquele aditamento, porque foi num período meio cinzento aí que esse aditamento foi apresentado. Ele não sabia da prolatação do acórdão e fez esse aditamento. Talvez, até por questão, né, de que essas provas teriam que ter sido apresentadas na impugnação, teria que ser feito uma abertura de um deferimento dessa juntada desses documentos com apreciação, porque você está apreciando. O Martim, às vezes, não aceita quando é juntado depois. Carinha dele. Né? Veja, Ludmila, eu acho que é uma réplica de ontem, né? Eu sou rancorosa. Ludmila, eu fiz questão de colocar no voto essa questão de que o aditamento foi apresentado antes dele ter sido cientificado do acórdão. Porque você tem entendimentos de que, enquanto ele não foi cientificado, o acórdão não foi efetivamente proferido. Correto, mas ele já precluiu, mas pelo 7235 Agora, já estaria precluso. Eu não sei qual é o entendimento de vocês com relação a isso. Então, eu quis deixar bem claro para que vocês pudessem analisar isso. É uma questão, como você colocou, bastante cinzenta, né? Bem difícil, eu acho, porque o acórdão foi julgado. Eu não tenho problema de analisar. O que eu faria? Eu faria só um registro de que essa prova teria que vir junto à impugnação, que ela é extemporânea, só que, já que você está apreciando o documento, justificar que ela simplesmente está corroborando a mesma linha argumentativa que já vinha sido desenvolvida, que ela só visou robustecer o laço probatório que já estava sendo apresentado desde a primeira manifestação, e que então você vai analisar esse documento. Entendeu? Só para dar o marco de que as suas razões de decidir, elas se fundam num documento que a DRJ provavelmente não ia apreciar. Nós julgamos ontem um caso de aditamento que foi justamente isso. O aditamento, eles não olharam os documentos que foram apresentados ali. Só fazer esse registro de que você está flexibilizando a literalidade do disposto no artigo 16 para apreciar o documento, verdade material, blá, 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 blá. Eu acho que aqui, no geral, ninguém vai ter problema com relação a isso. Não, mas aqui eu não vejo que eu estou flexibilizando nada, porque a previsão expressa do parágrafo 6º do artigo 16.
Inclusive foi mencionada pela própria DRJ, a disposição do parágrafo 6º do artigo 16 é expressa. Documentos apresentados após o acordo serão mantidos nos autos para o julgamento em segunda instância. Não, Caio, mas uma coisa é estar mantido nos autos, outra coisa é você apreciar. No artigo 16, fala que as provas e as razões têm que ser apresentadas na impugnação. Se a gente quiser ter um rigorosismo aqui e não apreciar, estamos amparados. A gente argumenta, né, que tirante as hipóteses que estão nas alíneas do parágrafo 4º, você ainda, em atenção ao princípio da verdade material, formalismo moderado, a gente aprecia, que é o que você está fazendo. Uma coisa é estar mantido nos autos, beleza, mas você está apreciando. Okay. Bom, aí, são questões de entendimento também, né, Ludmila? Se fosse o ponto de vista. Eu acho que seria importante, assim... Eu vou fazer esse destaque. Não, acho que fazer uma parte aqui, Caio, particularmente, eu acho que nesse caso, a questão da aceitação aí, desse laudo, que realmente é um pouco polêmica, mas eu acho interessante, por conta, na minha opinião, talvez fosse até o caso de não aceitar, mas como foi aceito esse laudo no outro processo, para fins esse laudo foi aceito pela fiscalização no outro processo, né, para fins de área. Não foi isso que você me disse? Sim. Então, assim, a gente aceitar esse laudo se aceita num processo, não se aceita no outro? Não, veja, Rony. Complicado, né? A fiscalização já havia feito o aumento da área total no lançamento. Uhum. Esse novo laudo, ele corrobora esse aumento. Sim. Então acho que pelo tá? menos... Então, é uma situação especial também, né, gente? Então, assim, não vai... Também acho que não não tem um padrão, assim, diante de situações especiais, a gente também tem que contemporizar e tratar de uma maneira distinta também. Mas eu fico ainda na dúvida essa questão da área de preservação permanente, porque, independentemente de interesse ecológico estar comprovado ou não, tirando essa questão mais... enfim, acho que todo mundo está discutido aí. O Mário, vamos fazer essa parte, depois vamos votar, que a gente tem uma pauta bastante extensa. Então, vou passar a palavra para o Mário, aí, se alguém tiver mais alguma colocação, coloca e... Eu vou lá, o relator ainda quer falar mais alguma coisa. Fala, Caio. De repente é o que... Você apertou a mão, tá com a mãozinha aí. Tá. Foi sem querer. Então, Mário, tira sua dúvida, se ninguém tiver mais... faço colocações, tira suas dúvidas, se ninguém tiver mais alguma coisa para falar, você pode já também depois, na sequência, já proferir seu voto, por favor. Ok, obrigado, presidente. Eu acho que a mesma linha que foi colocada, o laudo tem aspecto dele quantitativo. A área total do imóvel, ela acho que ficou incontestável, não somente pelo laudo, pelo próprio reconhecimento do contribuinte e pelo lançamento também. Agora, a questão da qualidade, né? No laudo, na hora que ele fala de APP, ele simplesmente fala, ele repete o que está na lei, né? Foi considerado topo assim, maior de 45 graus, beirada de rio e tal, mas ele não entra no mérito, ele não fala assim, tem essa área, ele simplesmente repete os artigos lá do decreto, na verdade, do regulamento do ITR, mas eu acho que ele não quantifica, ele não aponta especificamente. Então, não é a questão de considerar parte do laudo e desconsiderar outra parte. Na hora que ele faz o VTN, ele mostra os critérios que foram adotados de forma mais objetiva. A área total do imóvel também, eu acho que é uma coisa tranquila, que é simplesmente quantificar. Agora, na hora que ele fala da APP, ele não qualifica. Ele simplesmente fala, tem tanto de APP, mas ele não qualifica que tipo de área que seria. Ele simplesmente remete lá para o artigo do regulamento e fala, ó, foi verificado topo de serra, beirada de rio e mangues. E aí fala, tem tanto aí, mas não chega a qualificar. Então, nessa linha, eu acho que não dá para aceitar a APP também por falta de identificação, de apontamento mais objetivo de que tipo de área de preservação que seria essa apontada no laudo. Então, o meu encaminhamento é para passeamento também, mas além da área de reserva legal, também manter a cláusula da área de preservação permanente. Tá. Então você reconhece, você acompanha só com relação ao interesse ecológico.
O final aqui tem que mudar, né? Que voto por conhecer do recurso parcial provimento. O dispositivo a gente ajusta, né? Porque fica melhor assim quando. Então seria a área reserva legal e a APP, né? Não Ele reconhecimento. Ele está dando parcial. Só desculpa, mas na verdade o dispositivo dele é assim: ele está dando parcial provimento, só mudando aqui um pouquinho em relação para ele está reconhecendo a APP e ele está restabelecendo a área de preservação permanente e a área de interesse ecológico, né? É que ele optou aqui por uma redação diferente, que é um pouco diferente. Então, aí você está acompanhando parcialmente, reconhecendo só interesse ecológico. Seria isso, né? Porque ele está reconhecendo interesse ecológico também. São duas áreas que ele está reconhecendo. Ou então dá uma analisada em interesse ecológico para você analisar, para olhar com calma. A gente está em volta do APP, mas tem interesse ecológico também, que até uma área maior. A área de interesse ecológico é fundamentada em outro documento, né? Que é o ofício do Instituto Chico Mendes. Mário subiu. Voltou. Caio, você está vendo quantos aí? Oi. Então, como é que você vota? Então, a gente tem dois aspectos, né? Repetindo, o relator ele não está reconhecendo reserva legal e está dando provimento para reconhecer áreas de preservação permanente e interesse ecológico. Correto, Caio? Então, qual o posicionamento do doutor Mário, então? Eu mantenho a glosa da APP e reserva legal. E reconheço o interesse ecológico de acordo com o laudo e complementado pelo ofício do ICMBio. Ok. Martim, como vota? Acompanho também, relator. Acompanha o relator? Ok. Ricardo? Eu acho interessante fazer a ressalva que a doutora Ludmila falou, né? Que é realmente citar a relativização da preclusão e vou seguir integralmente o relator. Ok. Deixa eu só anotar aqui que está começando a complicar. Então, deixa eu ver. Só um segundo. Então, Ludmila, por favor. Eu vou acompanhar a divergência. Ok. Eu tô achando o laudo ele não é bem descrito, ele faz até algumas colocações acerca da localização dessa APP, mas não tem um levantamento topográfico, hidrológico, não tem foto nenhuma, não tem detalhamento das espécies que estariam ali. Eu vou pedir vênia ao relator e acompanhar a divergência por esse motivo. Ok. Leonan? Por questão probatória também, a questão do laudo aí, eu estou acompanhando a divergência. Juliano? A divergência. Acompanho. Também ficou com a divergência. Então, ficou por maioria de votos, ficou dado parcial provimento ao recurso para estabelecer a área de 1.567,8 hectares a título de área de interesse ecológico. Bom, Mário, faz o voto vencedor desse, pode ser? Ok, então vamos passar para o próximo item agora. Voltamos com o doutor Ricardo. Obrigado ao doutor Caio. E já passo a palavra para o Ricardo, tá? O item 52 da pauta. Pode ser, Ricardo? Sim, senhor presidente.
Então, fica com a palavra a partir de agora. Eu só peço um pouquinho de paciência aos senhores, porque parece que a minha internet está um pouquinho instável. Então, é possível que durante a apreciação do voto eu tenha alguma falha. Enfim, A ITE. imagem não está aparecendo, Ricardo, desculpa interromper. Pois é, justamente, mas eu estou presente e há uma pequena variação aqui na minha... É possível a leitura do voto, doutor? Como ele vai fazer a leitura do voto e a gente está bem atrasado, presidente, se não for requisito aparecer a imagem dele, ele podia ir lendo, a gente vai ouvindo. Eu não estou ouvindo o senhor. Não, desculpa, está registrado aqui no áudio a situação, na gravação, né? Uma situação excepcional, não tem problema. Daqui a pouco a gente volta a vê-lo, eu tenho certeza disso. Pode? Quem tiver com Muito saudade, obrigado pela compreensão. Então, nós estamos diante de um paradigma que envolve recurso de ofício, recurso voluntário, do contribuinte Roberto Mendes de Matos. Isso é um auto de infração, lançamento de APP e VTN. E do acórdão combatido, o relatório traz o quê? Que houve a revisão e para o contribuinte tem que apresentar os documentos para comprovar a área de preservação permanente e avaliação do VTN, o que foi totalmente glosado pela autoridade autuante. Mas alega, então, que, em sua impugnação, não foi recebida intimação inicial no endereço certo e que fosse, então, anulado o auto. E afirma que a APP está comprovada pelo ADA, tempestivo e correspondência técnica com o ICMBio. A emenda do acordo combatido, eu preciso destacar, porque é um recurso de ofício, certo? Que, em relação às áreas de preservação permanente, elas devem ser restabelecidas, segundo a DRJ, e integralmente, porque foi objeto de glosa, mas foram comprovadas por ato eletrometal ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, e por estar inseridas no limite do Parque Nacional. Senhores, acendeu aqui a luz de falta de energia, é possível que agora realmente caia na internet. Enfim, vamos continuar. A impugnação foi, então, procedente em parte. De repente, Vejam Ricardo, bem. só um segundo, prepara, de repente, celular, então, se for possível, para dar continuidade. Né? Ele está preparado, Então doutor tá Rony. Então vai dar... Tá bom? A gente vai ter uma Então, nós temos breve. aqui... Perdão. Nós temos aqui... Eu tenho que destacar trechos relevantes do acórdão, que é justamente o quê? Eu destaco do VTN, veja bem, a autoridade considerou subavaliação do cálculo e arbitrou por VTN médio. Ok? Isso está no voto da DRJ. Bem, no recurso de ofício, ele foi interposto pelo valor. O que acontece aqui? O valor foi reduzido de 956 mil para 51 mil. Com a soma dos valores, é necessário fazer, então, o recurso de ofício e que os senhores vão ver como avaliei. E no recurso voluntário, preliminarmente, ele não concorda com a avaliação do imóvel, ou seja, ele está combatendo o VTN. E que essa utilização de VTN acarretou enriquecimento sem causa do Estado. E no mérito, reforça que a base de cálculo deve ser VTN tributável, ou seja, incisivamente ele combate o VTN. E ainda diz que a multa é confiscatória ofensiva à Constituição. O recurso de ofício, nas palavras da própria decisão, julga procedente em parte a impugnação, restabelecendo integralmente as áreas declaradas de privação permanente, com a redução do imposto suplementar, de 4 milhões para 152. Eu havia feito uma referência errada, que o VTN arbitrado foi reduzido para 51. Por isso, o imposto suplementar foi de 4 milhões para 152. Uma vez concordando com a DRJ, que tanto a ADA, independente da nossa interpretação, quanto a apresentação tempestiva, documental,
não é, então, há de se concordar plenamente com a DRJ e não merece reforma a acórdão proferido. Agora, quanto ao recurso voluntário, além de eu conhecê-lo, ele pede suspensão de exigibilidade, é desnecessária, e está muito claro que ele pede o VTN presente no CIPT como incompatível, porque olha como ele foi arbitrado, segundo o parágrafo 19. Cita a fiscalização. O arbitramento foi pelo VTN por hectare do município de localização de imóvel, só. Na descrição dos fatos de enquadramento legal feito pela autoridade autuante. Valores são informados para cada município, localização de imóvel e exercício. Ponto. Ou seja, o VTN foi arbitrado pelo CIPT apenas com indicação de município, unidade da federação e exercício. E não foi considerado necessário VTN para a produção agrícola. E o VTN médio, então, não é cabível. E o acórdão combatido, como eu já destaquei para os senhores, já foi evidenciado que é o VTN médio. Faço um pequeno comentário. Não houve anexação da tela do CIPT, mas está muito claro que a fiscalização usou o VTN médio, tanto que a DRJ confirma o fato. Dessa forma, parágrafo 23, também no quesito valor à terra nua, deve ser dada a razão ao contribuinte e restabelecido o VTN por hectare pretendido, é aquele declarado. Diante da situação verificada, é desnecessária a consequente apreciação dos argumentos recursados à contestação da multa. Conclusão. Deve sofrer alteração de decisão a qual não pela interposição de recurso do ofício, ao qual não foi dado provimento, mas sim para reconhecimento da impropriedade de arbitramento do valor à terra nua, contestado em recurso voluntário, através de VTN médio, com restabelecimento do valor VTN atribuído pelo contribuinte em sua declaração. Eu encaminho. E suposto, voto para negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário. Ok, obrigado, doutor Ricardo. Fico com dúvida daquela questão, né, realmente, do VTN, porque eu me lembro que foi até aquele processo que eu cheguei a olhar ontem, por engano. Isso. E eu olhei só o auto de infração. Para mim, pelo auto de infração, não dá para chegar a essa conclusão. Mas eu não cheguei a olhar, não tive tempo, até porque você me disse que eu estava olhando o processo errado, de verificar o acórdão da DRJ, de que maneira se manifesta, né, assim, a respeito do tema. Que acontece, a fiscalização ela não coloca o documento, aí chega o colega lá da DRJ, o julgador da DRJ chega, ele olha o sistema, ele consegue ver, né, porque se trata de uma DRJ que julga de TR, em Brasília ou Campo Grande, e olha lá, não, realmente o VTN foi dessa maneira, foi lançado com base na média, só que a verdade é que o documento, propriamente dito, continua ausente dos autos. Então, da mesma maneira que a gente talvez possa perceber, ou alguns de nós possam perceber isso como claro, talvez para a Procuradoria vai chegar, bom, mas onde é que está dizendo que foi assim ou foi assado, ou outra parte também vai chegar, bom, onde é que está dizendo, onde é que está nos autos o documento que comprova esse arbitramento? A não ser que às vezes desculpa, quase terminando. Às vezes no próprio lançamento tem uma reproduçãozinha mesmo ali dos valores ali, né? Quando é o caso contrário, né? Que prova o CIPT por município, muitas vezes bota assim os vários tipos, né? Aquele clássico que a gente aceita de aptidão agrícola, muitas vezes na própria corpo do auto de infração eles colocam bem claro assim que copiam a tela do CIPT. Mas quando é o caso contrário, eu acho um pouco mais difícil, não sei. Mas doutor Rony. Oi, desculpa. Perdão. Só reforçar, então, a posição. No parágrafo 19, eu faço referência, porque é paradigma, né? Eu faço referência às folhas 3, 4, onde foi feito o termo de intimação. Naquele termo de intimação, ele deixa muito claro, VTN do município de localização. E é calculado, conforme fatos de enquadramento legal, folha 15, como valor obtido do localização, município e exercício, apenas. Ele não faz referência nenhuma à especificidade de cada área do imóvel. Município, UF e exercício. É que, no meu entendimento, o auditor, ele também coloca realmente, como o senhor falou, ele não coloca no termo inicial a cópia da tela CIPT. E eu não coloquei aqui o valor, mas ele fala assim, VTN por hectare do município de localização de imóvel para 1º de janeiro do ano em apreciação, no valor para o ano de apreciação. Para mim, estaria muito claro.
Mas eu continuo insistindo, desculpa, sem querer ser chato, mas o que acontece? Às vezes essa tela do GTR, ela tem ali, do lado ali, naquela parte de cima, ela tem um valor só, ela tem um valor, tá? Que a gente, aí fica claro que é a média das GTR. Mas, às vezes, na própria área onde seria o local do município, que seria o CIPT correto, não tem 3 valores. Às vezes, por algum acaso, a secretaria do município forneceu só um valor para aquele município, sem fazer distinção entre os diversos tipos de áreas do município. Entendeu? Então, quer dizer, o fato de ter só um valor não significa que tenha sido pela média dos ITR. Às vezes, a própria informação do município não vem discriminada. Isso depende de caso a caso. É um pouco difícil, me parece. Assim. Só tem o valor, então foi a média dos ITR. Eu não concordo, que eu já vi CIPT correto, aferido corretamente, mas que o próprio município só passava uma informação para a Receita Federal. Mas vou passar a palavra para a Ludmila aí, que ela também, acho que pediu a palavra. Eu concordo com o Rony, Ricardo, porque eu já peguei um caso um pouco similar a esse seu, que tinha não tinha também tela, na intimação falava sobre só do município, não falava nada de aptidão agrícola, mas que depois que voltou veio com o quadro e era por aptidão agrícola. Eu acho que seria, como a gente costuma fazer, de não ter na tela, até para a gente ter uma maior certeza, porque, ok, isso aí seu pode ser 99,9%, mas para a gente ter certeza, eu faria resolução nesse caso. Mas no seu caso, a DRJ tinha certificado que era médio? Não, ela também não falava nada. Nesse caso, ela fala, com certeza, é médio. Deixa eu ver aqui o acórdão. Peraí que mudou, então. Se ela fala que é médio, para mim é perda de tempo, assim, mas médio, ela fala que é médio de ITR? Onde é que está? Segundo Jota fala que é médio no tópico do valor da terra nua VTN. Esse valor corresponde ao VTN por hectare médio, constante no CIPT de 2009, que eu tenho que apagar 2009, para imóveis localizados no município de Angra dos Reis. Tendo apurado com base... Mas VTN, gente, VTN médio pode ser com base em uma informação fornecida pelo município ou pode ser com base na média de TR. Ela está dizendo que foi extraído da TR? Ela está dizendo que esse dado veio do município? Está dizendo que foi pelo município e o auditor está dizendo por município, por unidade federal, por exercício, apenas. Sim, mas eu compreendo. Mas a média de terra ela vem de um determinado município, gente. Município de Angra dos Reis. Não, olha só, a média, gente, o VTN médio por município pode ter pode ter 2 fontes. Pode ter a média de STR ou pode ser vindo do município. Então, falar que é do município não quer necessariamente dizer que foi para aptidão agrícola daquela área ali do município, entendeu? São coisas diferentes. E ele diz que foi recebido, o auditor, das secretarias estaduais ou municipais de agricultura. Tá. Não, aí é diferente. Onde é que está isso, né? Isso está no decisão dos fatos de enquadramento legal, notificação e lançamento, parágrafo 20, grifado na parte de baixo. Eu reproduzi o que disse o auditor. Tá, deixa eu ver aqui. O sistema de preço CIPT, instituído através da legislação, é alimentado com os valores recebidos das secretarias estaduais ou municipais de agricultura, ou entidades correlatas. Não fala sobre médias das ITRs. E valores são informados para cada município. E logo abaixo, eu coloco no parágrafo 21, que a DRJ aponta, Angra dos Reis. Ok. Não, tudo bem. Eu acho que está razoável. Ainda tem uma dúvida, mas acho que ela não... Nesse ponto eu concordo aí um pouco com o relator, me parece que... Porque está dizendo aqui, né? Tendo sido apurado com base... Os fatos com isso. Foi apurado, está dizendo que foi apurado com declarações de TR. Tá no acórdão também, né? Na 72, falando que é com valores informados pelos próprios contribuintes também. Nas declarações de terra. Então, não, tranquilo. Então, eu retiro o que eu disse aqui, mas é sempre bom ter essa discussão, porque senão a gente acaba podendo prejudicar alguém aí. Eu vou fazer, mas realmente está olhando melhor o item 21 aqui do relatório do voto do colega
relator está bem claro realmente aqui, e eu não tenho mais questionamentos. Então, tirando essa situação, tem mais algum debate aí? Doutor Rony, inclusive eu vou sublinhar, então, eu vou grifar para ficar mais claro. Não, mas Me permite? é muita informação, a gente perde, mas tem esse detalhe aqui que eu acho que está bem claro aqui, que vem das declarações, então, veja. Então tá. Quem teria prejuízo seria a própria Fazenda, né? Que colocou isso, mas aí realmente fica a palavra aí da própria assessoria fiscal de que o valor foi extraído das declarações. Eu não vejo por que a gente também aprofundar isso, fazer. Para parecer despiciando. Por favor, Mário, com a palavra. É só uma dúvida aí, porque apesar do consenso, né? Realmente no acordo ele fala ter sido apurado com base nos valores informados pelos próprios contribuintes nas suas declarações de ITR. Mas ele remete para a folha 4, tá? Nesse parágrafo que ele fala que foi o VTN médio, aqui dá a entender que ele não fez a consulta, ele está baseando, a folha 4 é o termo de intimação do auditor fiscal. Tá? Então ele não está dizendo que ele fez a consulta à base da Receita, ele está dizendo que ele remete lá que foi com base na intimação, ele está partindo da intimação do auditor. Não sei se isso muda aí um pouquinho. Não, tem esse lado, né? Essa folha 4 está destacada no parágrafo 19. Deixa eu ver aqui. Isso, eu estou dizendo no acordo da DRJ, ele faz a afirmação que é VTN médio, mas baseado na informação do termo de início, não do termo de intimação, e não baseado em consulta na base mesmo. É verdade. Na verdade, ele não fala nenhum nem outro. Isso. Ele não fala que consultou, nem ele fala que não consultou. Ele remete para o termo de intimação. Ele fala folhas 4. Na verdade, o que a gente tem, na verdade, são afirmações tanto da DRJ quanto da autoridade fiscal aqui, mas a gente não tem realmente documento no processo, né? Isso é um fato. Tá? Tem afirmações acerca de... Né? Afirmações acerca dos fatos, mas os fatos não estão dentro dos autos. Tá? Aí, evidentemente, aí é uma questão de cada um se convencer se é suficiente ou não. O Juliano quer falar? Por favor, Juliano, depois a gente passa a votação, então. Eu tenho um caso igual, que só não consta o CIPT, tem um caso igual que a gente vai julgar nessa sessão, e que só consta no descritivo da intimação fiscal. E ele fala certinho, é o CIPT, por valor médio, traz igualzinho estaria na aptidão agrícola, mas ele só traz isso no corpo da própria notificação. E eu segui a mesma linha do Ricardo, tá? Que realmente aí tem que analisar caso a caso, né? Ver exatamente o que tem, né? Porque aqui no corpo da intimação do Ricardo. Essa intimação para mim não é clara. VTN proprietário do município de locação de imóvel, isso aí pode ser qualquer coisa. Assim, a gente não sabe se isso aí foi extraído da base do GTR ou se foi. Esse é um pouco casuístico, tá, gente? É tão difícil a gente chegar. Bom, tá, então estão aí as acho que também dá para sair com as duas soluções aí, não tem problema. Acho que são detalhes, né? Interpretação é de cada um dessas afirmações. O que a gente tem são, na verdade, então é isso, a gente tem afirmações das autoridades, tanto lançadora quanto julgadora, tela do sistema propriamente, eu não vejo uma cópia de tela do sistema aqui, não vejo. Tem vezes que a intimação fiscal, teve uma vez, acho que teve um caso do Martinho, já tive um caso também que tinha na própria intimação fiscal, tinha quase que uma cópia. Ele reproduzia exatamente os termos ali não era intimação, era no lançamento, tinha uma cópia meio que mostrava os CIPs por áreas, não sei se o Martin se lembra, na própria notificação de lançamento de TR. Aí tudo bem, não tem o documento, mas está reproduzido o documento no corpo do lançamento. É uma situação. Agora, o que a gente tem são afirmações aqui sobre o que estaria sendo lançado, tá? E sobre o critério de lançamento que está sendo dado pela DRJ e pela fiscalização ser muita conclusiva, assim, muita, enfim, talvez não da melhor maneira, a meu ver.
Mas estão aí, então vamos partir para o julgamento. Eu não sei se a Ludmilla caiu, presidente, desculpa. Cadê o Ludmilla? Eu tô aqui. A imagem Aí. dela está travada. Ah, o Juliano está te derrubando aí. Está travada faz uns 10 minutos a imagem dela já. Sério? Eu fiquei preocupado como ela estava quieta. Mas você... A Ludmilla quieta deixa o Juliano preocupado. Vamos lá então, gente. Vamos votar isso aí. Mário, como vota? Presidente, por questão de prudência, pelo valor envolvido, mais de 10 milhões no valor do crédito tributário, e sabendo que é um trabalho de uma área fiscal que não há esse rigor, no momento da intimação, às vezes, no momento da malha fiscal, não há esse rigor para definir claramente, eu entendo que seria prudente com... Desculpe, mas não é 10 milhões, não. São 5 milhões o remanescente. Ah, sim, você falou porque foi retirado lá a questão da área, né, da PP. São 152 mil reais. Tá, desculpa. Mas para manter essa coerência. Só corrigindo o argumento, perdoe. Perfeito, me perdoe eu, porque realmente eu tinha visto os 10 milhões, 5 milhões aqui, o valor original, né? Mas eu entendo que para a gente manter essa coerência também com o que a gente vem decidindo, para baixar em resolução, para que seja anexada a tela do VTN médico que foi utilizado o aptidão agrícola e que seja anexada a tela. Ok. Martim? O Mário propôs uma resolução, é isso? Isso. Tá, acho que só para o relator, ele rejeita a resolução ou ele acolhe diante da proposta que foi feita? Isso é A gente interessante. tem que fazer a votação da resolução, é verdade. A gente tem que primeiro votar a resolução e depois votar o mérito, bem colocado. Acho que o relator teria que se manifestar primeiro, né? Se ele vai... Sim. O relator, você muda, você acompanha a resolução? Não, eu mantenho o meu posicionamento. Ok, então, Martim. Por uma questão de coerência, né? Eu, num caso de ontem, eu também fiz um voto entendendo que não havia a tela de aptidão agrícola ali, e era um valor bem alto, daí eu, por prudência, eu resolvi baixar em diligência. Ok. Então, eu vou seguir a mesma linha, não tanto porque era um valor alto, mas só para... Eu acho que se fosse uma coisa um pouco mais simples, tivesse quase uma certeza, mas aqui, como o próprio Rony falou, que ele fica com uma certa dúvida, né? Então, havendo, acho que uma dúvida do julgamento de alguns dos conselheiros, ainda que não fosse uma maioria, eu teria tendente sempre a ajudar a formar essa maioria. Então, ainda que para mim talvez fosse suficiente o que já está, eu me solidarizo, então, que ninguém julgue com dúvidas, né? E eu vou, então, acompanhar a diligência. Ok. Princípio da solidariedade. Vamos lá, Ludmilla? Aquela hora que vocês estavam falando sobre mim, eu estava presente ou só o Juliano que não estava me vendo? Só para esclarecer. A preocupação dela. Não, eu ouvi tudo, tá? Eu ouvi tudo. Mas agora, falando sério, eu tinha caído para vocês? Estava aparecendo. A imagem estava congelada fazia uns 10 minutos, você no canto aí, mas o áudio eu via bem. Então tá. Beleza. Eu vou acompanhar o relator por causa eu entendo a colocação do conselheiro Martim com relação a essa coerência, a dúvida, mas eu acredito que, de fato, como bem esclarecido, os elementos que estão nos autos, a partir das informações das próprias autoridades fiscalizadoras e julgadoras, a gente tem aptidão para fazer esse julgamento agora, então eu acompanho. Ok. Caio? Eu vou acompanhar também o relator. Ok. Leonan? Eu vou acompanhar o relator e, na verdade, antes até rejeitar a resolução, acho que as informações das autoridades A gente está claras. votando a diligência primeiro, né? Depois a gente faz eu rejeito a diligência. Rejeito a diligência. Acompanho o relator quanto à não necessidade da diligência. Ok, eu acompanho a diligência, mas então a gente resta vencido. Vamos passar a votação do mérito, vou fazer o registro, tá? E vamos fazer a votação do mérito, então. Que o relator pode só expor só o dispositivo mesmo, o encaminhamento de mérito, só para a gente recordar. Isto posto.
Voto por negar provimento ao recurso do ofício e em dar provimento ao recurso voluntário. Ok. Eu não sei se é necessário restabelecendo o VTN por hectare. Não, depende de como foi colocado o pedido do recurso voluntário, né? Quer dizer, se ele pede isso exatamente, se for isso, se falar da provimento ao recurso. Ele pede o restabelecimento do VTN, é que eu pensava em não deixar dúvida nenhuma, né? Na conclusão, eu coloquei, com o restabelecimento, o valor VTN atribuído pelo contribuinte em sua declaração. Não tem problema, pode ser. Tá? Mário, como vota? Acompanho o voto do relator, presidente. Martim? Também acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho. Leonardo? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o ilustre relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou... foi negar provimento ao recurso de ofício, dar provimento ao recurso voluntário, depois eu ajusto aqui o dispositivo. Isso fica para... qual foi esse item? Foi o... Desculpa, 52, né? 52, 53 repetido. 52, 53 repetitivo, exato. Então, ainda com a palavra 55, quem é que é o relator? Passa ainda... É o Juliano agora. Vamos passar a palavra para o Juliano. Item 55 da pauta. Por favor, Juliano. Fique à vontade. Obrigado, vamos lá. Bom dia a todos. O contribuinte é João Sena Ribeiro, é ITR. Vou fazer aqui uma leitura mais conciso possível, tá? Existe do interessado o pagamento de crédito tributário lançado com procedimento fiscal de verificação de cumprimento de obrigação tributária relativo ao ITR, aos juros de mora, à multa por informações inexatas na declaração de ITR de 2007 e 2008, no valor de R$ 48.611, referente ao imóvel rural com o número da Receita X, denominado Fazenda Nova Esperança, localizado no município de Guaraqueçaba, Paraná, com área de 470 hectares, conforme a auto de inflação de folhas 2 a 29. Como consta dos autos, é explicado pelo fisco na descrição dos fatos e enquadramentos legais do auto de inflação, o sujeito passivo foi intimado a apresentar documentos comprobatórios da existência da regularidade de áreas ambientais visando a isenção, tais como ato declaratório ADA, emitido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais, do IBAMA, laudos técnicos demonstrando a área de preservação permanente, ARL, a AFN e matrícula do imóvel contendo a verbação ARL, entre outros, bem como para comprovar o valor da terra nua. Em resposta, foram encaminhados documentos de identificação e cópia de laudo técnico de comprovação de dados cadastrais cobertura florestal, APP-ARL, no qual consta 86,24 alqueires da APP, 117,5 alqueires de ARL e o restante vegetação de Mata Atlântica. Observe-se da não apresentação do ADA e da não existência de protocolo no banco de dados do IBAMA. Na sequência, o fisco explicou da razão da necessidade da documentação solicitada e da legislação que embasa as exigências para a concessão da isenção, entre outros. No que se refere ao VTN, não foi apresentado o laudo de avaliação. Vou diretamente aqui ao acórdão. A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, a primeira instância do contencioso tributário. Na decisão ACO, em síntese, consta que o ADA tempestivo é fundamental para a aplicação da isenção do ITR, ou seja, para o direito à isenção, o ITR, além de comprovar a existência de APP, seja através de laudo técnico, seja através de ato específico do poder público da existência da verbação da matrícula da área de reserva legal, a ARL, da existência floresta nativa, entre outros, é necessário comprovar também a regularidade dessas áreas junto ao IBAMA, com a apresentação do ADA, protocolo dentro do prazo legal e no exercício casado. Nesse giro, a DRJ transcreve a legislação pertinente ao tema. Ainda neste tópico, o órgão de primeira instância administrativa aponta que a jurisprudência do CARF trazida pelo órgão recorrente, em sua impugnação, se referem a exercícios em que, então, se discutia a base legal da licença da INSRF, sendo que, para o lançamento de exercício em pauta, como já visto, exige base legal definida. Com base no inciso 2º do artigo 111 do Código Tributário Nacional, CTN, que estabeleceu que deve fazer uma interpretação literal da legislação tributária para a outorga da isenção,
está correto o lançamento, tendo em vista que para essas áreas de preservação não foi comprovada sua regularidade, não há como excluí-las da tributação, devendo permanecer enquadradas como áreas aproveitáveis e não exploradas por atividade rural. Afeto, assim, o grau de utilização alíquota de cálculo. Em relação ao valor da terra nua, como não houve manifestação do hora recorrente, aplica-se o disposto no artigo 17 do Decreto 70.235. O ADA tempestivo é fundamental para a aplicação da isenção do ITR, ou seja, para a aplicação do ITR, além da comprovação da existência de APP e a ARL. E vai nessa linha também. Considerando que as áreas de preservação questionadas pelo sujeito não foram regularizadas por meio de ADA, considerando também a não contestação expressa do VTN, não havendo sido apresentado o laudo de avaliação, conclui-se não haver como desconstituir o crédito tributário em discussão. No recurso voluntário, interposto no dia 7 de agosto de 2013, o sujeito passivo reitera suas alegações feitas em sede de impugnação e que não houve razões para a manutenção da atuação pelos auditores da primeira turma de julgamento da DRJ, de Campo Grande, porque a impugnação apresentada pelo contribuinte foram apresentadas todos os elementos necessários à comprovação da existência das áreas de preservação permanente, da área de reserva legal e de interesse ecológico, novamente confirmando através de laudo técnico complementar e que demonstra que o imóvel objeto da autuação é localizado no interior da área de proteção por decreto federal. Neste contexto, os autos foram encaminhados para o CAF e sorteados para a minha relatoria. Da admissibilidade, passo ao voto. O recurso atende todos os pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que ele obedece à tempestividade. Novo documento apresentado com recurso. Inicialmente, entendemos que o laudo técnico, folha 129 a 131, datado de outubro de 2008, apresentado pelo recorrente com o seu recurso voluntário, deve ser analisado por haver pertinência com a lide já instaurada, com a impugnação, a ser este trabalho técnico a base utilizada para a realização do laudo técnico de comprovação de dados cadastrais, cobertura florestal, área de privação permanente e reserva legal, de folhas 20 a 28 e replicado nas folhas 125 a 129, apresentados pelo recorrente ainda na fase de procedimento fiscalizatório. Aí concluo, a recepção dos documentos em análise desses autos tem como fundamento o princípio da verdade material e formalismo moderado presentes na esfera administrativa. Do mérito, introdução. O recorrente, em suma, aduz que faz jus à isenção do ITR, referente à parte da área do imóvel que compreende a APP, a ARL e a FN. Objetivando demonstrar essas áreas, o recorrente apresenta certidão de propriedade detalhada, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Antonina, Estado do Paraná, trazendo a averbação da matrícula 6.962, realizada em 11 de novembro de 1991, referente à gleba A, Fazenda Nova Esperança, de propriedade do recorrente. E folha 76 a 83 e replicado nas folhas 137 a 139. Um laudo técnico de comprovação dos dados cadastrais, cobertura florestal, áreas de preservação permanente e reserva legal, elaborado por um engenheiro florestal, CREA-X, em dezembro de 2008, folhas 20 a 28, replicado nas folhas 125 a 129, que foi elaborado com as seguintes premissas. O presente laudo foi elaborado com o objetivo de fornecer as informações sobre a cobertura vegetal do imóvel rural, Fazenda Nova Esperança, lote A, e propriedade de José Sena Ribeiro, recorrente, localizado no município de Guaraqueçaba, Paraná. O levantamento da cobertura florestal, da situação das áreas de preservação permanente, da reserva legal e das pastagens refere-se aos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, e visam atender o termo de intimação fiscal X, expedido para a Delegacia Regional da Receita Federal em Curitiba, seção de fiscalização. O presente laudo visa complementar o laudo apresentado pelo engenheiro florestal, Hélio, que elaborou o mapa de uso de solo determinado nas áreas de preservação permanente e a delimitação das áreas de reserva legal, bem como efetuou a alocação da área em carta topográfica regional. A complementação hora efetuada tem por finalidade apresentar a alocação da área em relação aos limites de área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, APA de Guaraqueçaba, criado pelo Decreto 90.883 de 85. Junto com o seu recurso voluntário, um laudo técnico elaborado pelo profissional com registro CREA-X, de outubro de 2008,
que foi complementado pelo laudo técnico citado no item anterior e apresentado no curso da fiscalização. Outra alegação do recorrente é que o imóvel está localizado no interior da área de proteção ambiental, supervisionada e administrada e fiscalizada pelo IBAMA, em colaboração com o Instituto Ambiental do Paraná, Prefeitura de Guaraxetuba e Capitanias dos Portos do Estado do Paraná, no Ministério da Marinha. E cita aqui o artigo 90 do decreto federal que instituiu a referida área. A área de reserva legal, a ARL, da área da reserva legal. O recorrente busca reconhecer a ARL de 117,5 alqueires. Então, vejamos, já é pacífico no CARF que uma forma de comprovar a existência do ARL é a averbação dessa área no registro público competente para dar publicidade erga omnes e reconhecê-la. Aqui, neste caso, no caso de análise, o recorrente apresentou em sua impugnação a certidão de propriedade detalhada emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Antonina, Estado do Paraná, trazendo a averbação da matrícula 6.962, realizada em 11 de novembro de 1991, referente à gleba A, Fazenda Nova Esperança, objeto do lançamento, de propriedade do recorrente, folha 76 a 83, replicadas nas folhas 137 a 139, indicando que os proprietários ficam na obrigação de preservar 25% das matas naturais existentes sobre o imóvel, objeto do presente matrícula, observando as nascentes e as cotas de elevação. Como apontado em linhas pretéritas, essa averbação de matrícula 6.962, que traz referência à condição de preservação de 25% das matas naturais, foi realizada antes da data dos fatos geradores apontados no lançamento, nos anos de 2007 e 2008, respeitando, assim, o disposto no artigo 16 da Lei 4.771, vigente à época dos fatos geradores, combinado com o parágrafo 1º do artigo 12 do Decreto 4.382 de 2002. No mesmo sentido, cita-se o acordo precedente desse julgado e assume o ACARF 122. Deste modo, há razão recorrente para reconhecimento da RL, correspondente a 25% do imóvel rural, nos modos de averbação da matrícula do imóvel. Área de preservação permanente. Aqui o recorrente pretende reconhecer a APP, aduzindo que o imóvel está localizado no interior da área de proteção ambiental, de Araqueçaba, supervisionada pelo IBAMA, e assim por diante. Também invoca que, conforme o laudo técnico, o imóvel integra a zona de vida silvestre criada pelo Decreto Federal 90.883 do interior da APA, destinada à proteção da fauna, tudo em conformidade com o inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 7º do citado Decreto Federal. Neste tópico, compartilhamos o entendimento expressado pelo recente acórdão do ilustre conselheiro Leonan, da nossa turma, que não há necessidade do ADA, podendo ser comprovado de outra forma. Deixo de citar aqui as referências ao acórdão do Leonan, em razão do nosso tempo. Pelo exposto até este ponto, nos resta analisar se o recorrente trouxe a esses autos outros elementos que comprovem a existência de APP. Como citamos em linhas pretéritas, o recorrente apresentou ainda na fase de fiscalização o laudo técnico de comprovação de dados cadastrais, cobertura florestal, áreas de preservação permanente e área de reserva legal, elaborado por engenheiro florestal registrado no CREA-X, nas folhas 20 a 28, replicado nas folhas 125 a 129, com arte constante nas folhas 85. Porém, nota-se que tanto o laudo quanto o arte foram elaborados para atendimento de outro processo. Eu cito o número do processo aqui, que o recorrente teve julgado por este egrégio conselho em sessão realizada em 18 de abril de 2012, que resultou no acórdão 21.0201.994, e que tinha como objeto o lançamento de TR dos exercícios 2003, 2004, 2005 e 2006, da mesma propriedade rural. Ademais, com o mesmo objetivo, o recorrente também apresentou com o seu recurso voluntário um laudo técnico elaborado pelo profissional com registro no CREA-X, de outubro de 2008, e folha 129 a 131, arte 132 a 134, que alega o recorrente que foi complementado pelo laudo técnico constante nas folhas 20 e 28, e replicado nas folhas 125 a 129, citados no parágrafo anterior. Pois bem, ao nosso sentir, os laudos apresentados pelo recorrente não estão revestidos das condições necessárias para aceite como elemento probatório de comprovação do APP, seja por se referir a exercícios pretéritos, seja por não trazer elementos da existência deste APP. Deste modo, sem razão recorrente quanto alegada à área de APP. Da área de floresta nativa. Como dito aliás,
O recorrente também aduz a existência de AFN, Mata Atlântica, na referida propriedade rural, e desta feita, essa área seria isenta. Pois bem, aqui também entendemos que o laudo técnico apresentado pelo recorrente não são aptos a comprovar a AFN, como for para fins de isenção, uma vez que os laudos técnicos tratam de períodos pretéritos, não havendo como extrair desses trabalhos técnicos se os estágios das matas são os mesmos nos exercícios 2007 e 2008, objeto do lançamento em discussão. Desta forma, concluímos que o laudo técnico não especifica se, em 2007 e 2008, as áreas coberturas por florestas nativas são aquelas primárias ou secundárias em estágios médios ou avançados de regeneração para exigir, como exige a lei para fins de isenção do ITR, e aí eu cito a legislação. Sendo assim, sem razão recorrente a este capítulo. Contra a APA, vou lá ao final. Start para efeito da exclusão do ITR não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas declaradas ou pretendidas com caráter geral por região local ou nacional, como situados em APA, incluindo as áreas localizadas no bioma Mata Atlântica, mas sim apenas as declaradas em caráter específico para determinadas áreas de propriedade particular. Em suma, declaração geral não é suficiente para atestar as restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR, de modo que não há como considerar em caráter geral todas as áreas localizadas dentro dos limites da APA, como interesse ambiental para fins de exclusão do cálculo ITR, sendo assim, sem razão recorrente. Concluo o voto de livre convicção relatado e analisado, e por mais que dos autos constos, conheço do recurso voluntário, defiro do conhecimento do documento novo apresentado, e no mérito voto por dar parcial provimento quanto ao reconhecimento da área de reserva legal, 117,5 alqueires. Afim, finalizo com sintético. Durante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo a área de reserva legal de 117,5 hectares. Esse é meu voto, presidente. Ok, de acordo. Alguém tem alguma colocação para fazer? Vamos passar a votação. Mário? Acompanhe o relator, senhor presidente. Martim? Também acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ludmila? Acompanho, o laudo realmente não tem nada. Caio? Acompanha o relator. Leonan? Está bem, muito bem exposto, eu acompanho o relator. Também acompanho. Ficou, então, dado parcial provimento para reconhecer essa área de 117,5 hectares. Vamos fazer pedir para interromper a gravação. Vamos fazer um breve intervalo. São 10h23, né? Retornamos aí daqui a 10 minutos, pode ser?